Fala, meu lindo, minha linda! Nós estamos em Curitiba. Tem que respeitar. Meu Deus do céu, hoje... Não, irmão, vou te falar uma coisa. Mentoria de vida, eu amo gravar a mentoria de vida. Mas quando a gente está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, aleluia, aleluia. Eu quero declarar no nome de Jesus que esse mentoria de vida será o mais extraordinário da nossa vida, em nome de Jesus. A palavra de hoje é uma palavra que vai mexer com você, que vai tocar em pontos sensíveis da sua vida. Eu quero falar sobre o que paralisa a sua vida, e ela será dividida em 5 partes, e a primeira é hoje. E eu quero falar sobre mentalidade de escassez, baseado na palavra, baseado no manual da nossa vida, e baseado naquilo que Jesus é, na direção clara de quem Jesus é. Mas deixa eu te falar, antes da gente começar, eu quero que você entenda que nós não somos um canal do YouTube há muito tempo. A gente é uma família, e uma família com mais de 10 milhões de pessoas que acompanham, aleluia. E toda semana, todo dia tem uma mensagem para você. Segunda-feira no YouTube, 7 horas da manhã, nós temos a nossa série original. Quinta-feira você tem uma mentoria de vida, e de segunda a sexta no SBT, às 7h30, você tem o Bom Dia Esperança. Você pode celebrar Jesus comigo, meu lindo? A palavra está indo longe. Glória a Deus. E agora, por falar em palavra, a gente vai pro vídeo. Sabe o que eu me esqueci? É que eu falei que a gente era uma família, que a gente tem uma comunidade no WhatsApp agora, e que você pode ser lembrado, porque a gente esquece às vezes. Então a gente tem um grupo de WhatsApp, onde a gente vai ajudar você a lembrar e a caminhar mais perto. E o link está na descrição do vídeo. Entra na comunidade do Mentoria de Vida e se liberta de qualquer mentalidade de escassez. Amém. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 6, versículo de número 5, diz o seguinte: então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma multidão vinha até ele, disse a Felipe: aonde nós compraremos pão para que estes possam comer? Jesus está perguntando para um homem, e esse homem se chama Felipe. Felipe, aonde a gente vai comprar pão? Aonde a gente vai conseguir comprar comida para alimentar essa grande multidão? A resposta de Felipe foi o seguinte: antes do verso 6 diz: mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Ou seja, quando Jesus pergunta, ele já sabe a resposta que vamos dar e a resposta que ele já tem. Amém? Agora Felipe respondeu dizendo: 200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco. Porém, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tantos? Amém? Olha, basicamente, nós carregamos traços daquilo que foi cravado na nossa identidade ao longo da vida. Ou seja, todos nós temos dentro dos nossos traços, não somente genéticos, mas emocionais e espirituais, coisas que nós fomos ouvindo ao longo da nossa vida, que foi semeado dentro de nós, que caiu no coração e enraizou, e a gente acredita de uma maneira legítima naquilo que foi colocado aqui dentro. Agora, observe isso: nem tudo aquilo que a gente aprendeu é de fato uma verdade. Algumas coisas, pelo contrário, são mentiras que foram semeadas no nosso coração
e que a gente tomou como verdade para a nossa vida. A gente aprende ao longo da vida que existe o tal dos sofismas. Sofisma é verdade com um pouco de mentira, ou mentira com um pouco de verdade. Agora, compreenda que todos nós aqui temos opiniões basicamente sobre tudo na vida. Nós somos assim, a gente é a geração dos experts. Como a gente tem muita informação à tona, na nossa mão, a gente tem opinião sobre tudo, a gente pensa saber sobre tudo e a gente acredita que tem um excelente governo sobre a nossa própria história. Só que quando Jesus faz uma pergunta para um homem que andava com ele, você percebe que mesmo andando com Jesus, a mentalidade dele ainda não estava preparada. E eu vou ser ainda mais, conciso no que eu vou te dizer. Mesmo você vivendo uma vida com Jesus longa, de uma trajetória longa, talvez ainda na sua mentalidade, na sua mente, existem mentiras que você não conseguiu tirar lá de dentro. Você ainda acredita em coisas que não vão tirar a tua salvação, mas vão impedir de você viver uma vida ainda mais extraordinária nessa terra. Não vão roubar a sua vida com Deus, mas vão deixar você parado no momento da vida onde poderia estar muito mais longe. E a conta da vida, ela só é feita no longo prazo. Quando a vida passa, a gente olha para trás e diz: poxa, eu devia ter feito isso, devia ter tomado essa decisão, devia ter tomado risco, devia ter me jogado nessa oportunidade. Mas você não fez, e o tempo passa, e aí só resta uma coisa: remorso. Remorso é diferente de arrependimento. O arrependimento, ele tem o poder de fixar e consertar algumas coisas. O remorso não. O remorso é quando o arrependimento chega tarde demais. Você se arrepende, mas já não dá mais tempo, a vida já passou. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 35 anos de idade, e eu acredito que ainda tenho mais futuro do que passado, pela lógica do que é a nossa vida na Terra. Uma expectativa de vida de 75 anos, então eu ainda devo ter, se assim Deus permitir, mais futuro do que passado. Mas tem gente que já virou a curva, que já tem mais passado do que futuro. E a cada dia que passa, as nossas atitudes se tornam sementes que irão ou governar ou, de uma certa maneira, obstruir o nosso caminho. Filipe é a prova de alguém que caminha com aquele que tem provisão, mas tem uma resposta pronta de uma maneira negativa para um milagre que poderia acontecer na vida dele. A pergunta que Jesus faz para ele é: aonde compraremos? Não é com qual dinheiro compraremos. Já parou para pensar que Jesus pergunta uma coisa e ele responde outra? Jesus diz aonde, não como e não com o que, mas é aonde. Mas a mentalidade de Filipe, ela está tão fixa numa realidade distante daquele que tem poder para fazer o milagre, que ele já diz de maneira lógica: nem se tivéssemos o dinheiro, não teríamos onde comprar. E veja, ele sai de um ponto, vai para outro completamente distante, e ele já diz para Jesus: olha, Jesus, mesmo se tivesse 200 denários, a gente não ia conseguir dar comida para todo mundo. É muita gente. É muita gente, é muita gente, muita gente. Eu imagino Jesus olhando para ele e dizendo: ô Filipe, você está comigo, Filipe. Filipe, você está comigo. Se você está comigo, Filipe, a tua mentalidade não terá poder para impedir aquilo que eu vou fazer. Só que aí que está. Nós podemos andar com Jesus a vida inteira e não viver nada dos milagres que Ele tem para nós. Quer ver? Eu vou falar uma coisa engraçada que aconteceu essa semana. Eu estava num podcast, gravei um podcast com o Joel. É um cara maravilhoso, é um amigo que eu tenho um amor muito grande por ele. E o Joel, há 1 ano e meio atrás, nós estávamos sentados gravando o podcast, e eu falava para ele o seguinte: cara, o plano de Deus não combina com você. Ele é maior do que você. Por isso que quando Deus nos dá um plano, a planilha, a conta nunca vai fechar. Por quê? Porque se o plano é perfeito, é maior do que a gente, é maior do que às vezes o recurso que a gente tem na mão agora. Então eu disse a ele: sempre deixe uma linha vazia na planilha, escrita milagre. Você pode dar um amém? Bom, mas alguém fez um vídeo dizendo que isso é irresponsabilidade, falando do dado das pessoas que estão endividadas no Brasil. E as pessoas estão tão limitadas na sua visão que já estão olhando para o final antes de viver o processo do milagre.
Já estão dizendo, olha, não é possível viver milagres, não é possível. Por quê? Porque quando alguém tem fé, é chamado de responsável por alguém. Mas eu não estou falando de colocar nada a risco, eu não estou mandando ninguém se endividar, mas como as pessoas têm uma mentalidade pronta sobre aquilo que não conhecem, não conseguem compreender que só vive milagre quem se lança com fé. Então sabe o que está acontecendo no nosso tempo? Até a fé está sendo criminalizada. Por quê? Porque para alguém fé é falta de responsabilidade. Não é falta de responsabilidade, porque fé sem planejamento é falta de responsabilidade. Agora fé com planejamento, fé com um objetivo claro, com um foco, não, irmão, você vai viver o sobrenatural. Aliás, deixa eu te dizer uma parada, não deixe ninguém dizer que você não vai poder viver um milagre. Não deixe ninguém dizer que não vai dar certo. Se você tiver uma palavra, cale a todos. Ninguém é mais poderoso do que a voz de Deus sobre a nossa vida. Ninguém é mais extraordinário e tem capacidade para fazer além. Aí que está. Nós só estamos paralisados porque a nossa mentalidade já está dizendo que não dá antes de acontecer. A gente já está pronto para dizer, não tem como. Não, mas vamos viver. Não dá. Não tem como. E isso não começa nas coisas grandes, isso começa nas coisas pequenas. Nós estamos preparados a dizer aquilo que a gente nunca vai conseguir. A gente não tem fé para dizer o que a gente vai, mas a gente já tem certeza do que a gente não pode. Isso é mentalidade de escassez. A gente não tem certeza do futuro, mas a gente já tem certeza do que não dá. Não é louco? Alguém que não tem fé para viver o extraordinário, mas tem fé para declarar aquilo que não pode. Não é maluco da nossa parte a gente dizer, não, isso aqui não dá. Mas isso, não dá, não é para mim. Essa parada de não é para mim, não dá, ou o tal do não mereço. Irmão, o não mereço é a maior desculpa daquele que não tem fé. É a maior desculpa daquele que não quer arriscar. É a maior desculpa daquele que não confia que Deus tem poder para fazer, ou que está tão preso na realidade que foi semeada, que assim como Filipe ele já diz, a resposta que nem foi perguntado. Aonde compraremos? Filipe diz, a gente não tem dinheiro suficiente para comprar. Eu vou te dizer o que eu vivi na minha vida. Eu não estou dando aula de prosperidade, não tem nada a ver com isso, meu lindo, porque isso se aplica em todas as áreas da vida. Não vai casar, vou sim. Não vai ter filho, vou sim. Você não vai, não, eu vou conseguir, eu vou bater com os burros na água, mas eu vou só voltar para casa quando eu tiver com a vitória na minha mão. Você está entendendo? A parada é, a gente só não pode ser irresponsável. Senão os malucos da internet vão estar certo. Mas a gente precisa ter fé para assustar os malucos da internet. Imagina os analistas vendo a história de Pedro. Imagina os analistas de hoje, irmão, porque eles são extremamente inteligentes para fazer análise. Imagina eles fazendo análise antes de Pedro sair do barco. O Pedro vai morrer. O Pedro vai afundar na tempestade e ninguém acha com o vento que está. Só que aí o Pedro anda sobre as águas. Aí o analista diz, pois é, às vezes acontece. Só não dá para tomar como realidade absoluta porque só aconteceu uma vez. Claro, ninguém pediu de novo. Tem coisas na nossa vida que a gente só acredita que dá certo para alguém, mas para a gente não tem fé. A gente tem fé para o outro, mas não tem fé para a gente. Por quê? Porque a gente acredita que aquilo não é para nós. E eu não estou querendo colocar você em perigo, meu lindo. Eu só quero que você entenda que quando Jesus aparece no teu caminho, aquilo que Ele diz que pode fazer, Ele vai fazer e acabou. Só que a gente precisa aprender a identificar aonde está e tirar da nossa mente. Eu vou falar um exemplo muito tonto, muito tonto, mas é a minha realidade. A nossa mensagem sempre perpassa por aquilo que a gente vive. Então quando eu falo de milagre para você, eu não estou falando só do que eu li, eu estou falando do que eu estou vivendo dentro de casa. Eu estou falando do que Deus está fazendo na nossa família. Eu estou vendo acontecer. E quando eu estou incendiado dizendo, vai, Ele vai fazer, é porque eu estou vendo Ele fazer na minha vida. E alguém diz, olha ali, está errado. Não está errado nada, irmão. Eu só estou contando um testemunho bem alto e tem muita gente vendo, por isso que incomoda. Mas eu quero que você compreenda que se a nossa realidade em Cristo se alinha, a gente vive coisa que não estava planejado. A gente vai contar histórias que nunca imaginou contar. A gente vai viver algumas loucuras que alguém vai dizer, nossa, não tinha como dar certo. Mas Jesus olhou e falou assim, tem sim. Não, a gente acabou de viver a maior cruzada evangelística da história do nosso país. Mais de 200 mil pessoas assistiram uma pregação do evangelho em lugar aberto, público e de graça. Essa conta não tem ninguém para pagar. Deus levantou um homem e pagou toda a conta. Alguém falava para mim, não, desiste dessa parada. Eu falei, Deus vai fazer jejum de dia, de manhã, de tarde, de noite. Meu amigo ligava para mim, que é o que faz a organização, e dizia, irmão, qual que é o prazo para você desistir e parar de encher o saco? Eu falei, dia 12 de julho. Dia 12 de julho a gente estava na mesa e o rapaz falou, quanto custa? Eu falei o valor, ele falou, tá pago, pode pagar e fazer o evento.
É loucura até acontecer. A gente precisa só entender que se nós bloquearmos aquilo que Deus colocou dentro de nós como essência criativa, a gente nunca vai viver nada extraordinário. Eu me lembro de uma frase quando eu era criança. Um dia, você vai achar engraçado, mas é a realidade. Um dia estava calor na nossa cidade, e eu descobri que existia um equipamento chamado ar-condicionado. Você pode dar um amém? Quem inventou foi Carrier. Esse cara é um ícone. E eu falei para o meu pai: pai, por que a gente não compra um ar-condicionado? E meu pai disse para mim: a gente nunca vai ter um ar-condicionado. Porque meu pai, ele cresceu na roça. Para o meu pai, vento no pé estava suficiente para ele. Botava o ventilador e tinha que fazer barulho, lembra? Ventilador tinha que ter barulho. Você fala: tem um urso chegando. Não, é o ventilador te abençoando com a brisa do ar quente que vinha de trás dele. Não é porque o ventilador só troca o vento, ele puxa de trás e volta para frente. É uma psicologia absurda. Mas meu pai disse que a gente não quer ter. Olha que engraçado. Então eu já sabia que algumas coisas para mim já seriam impossíveis desde sempre. Vou falar uma outra coisa engraçada. Tal da pizza. Tem gente que come pizza como se fosse nada. Para nossa família era um evento. Era um evento. O dia que ia ter pizza, meu Deus, era uma coisa assim que dava para comer para morrer. Não queria sair da mesa. Só que eu me lembro das vezes que meu pai disse que não dava, que não podia. E eu me lembro de uma vez que a gente estava na casa do meu tio falou: vamos comer pizza. E o meu pai falou: não, a gente não quer. Aí meu tio inventou de falar: mas eu vou pagar. Aí meu pai se ofendeu, irmão. Ignorância, falou: não, então eu não quero mesmo. Porque não é por dinheiro. Claro que era. Era por dinheiro e por mentalidade. Se ele olhasse para os filhos tudo criança, dizer: poxa, os meninos estão aqui, estão ouvindo, deixa eles comer. Teve uma outra história de um rapaz que estava com um filho, e o rapaz falou assim, abriu um wafer, Mirabel, não sei como vocês falam isso, é aquela parada que tem wafer, é rico. Eu chamava de Mirabel. Irmão, o rapaz abriu na minha frente, assim, 3 metros de distância, eu senti o cheiro. E o pai do garoto falou assim: Dave, quer? E meu pai disse: não, ele não quer. E puxou. Eu fui preparado a não aceitar as coisas, a não receber as coisas, a acreditar que não podia. Só que no meio dessa confusão toda, Jesus entrou na minha vida. Não, irmão, fala para quem está perto de você: se Jesus entrar na tua vida e você deixar Ele entrar na tua mente, Ele vai fazer você sonhar coisas que nunca sonhou, vai fazer você ver coisas que nunca viu, vai deixar você desfrutar coisas que nunca desfrutou, vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Tudo aquilo que foi grande um dia vai parecer pequeno, tudo aquilo que foi impossível vai parecer possível, e o caminho que era torto vai ficar reto na tua frente. Irmão, quando eu casei eu devo ter engordado uns 10 quilos, porque se deixasse eu comia pizza de dia e de noite. Lembra, amor? Que fase sombria. Que eu queria provar para mim mesmo: eu vou fazer diferente. Quando a gente construiu o nosso primeiro apartamento, era pequenininho, tinha ar-condicionado. Era uma kitnet, irmão. Mas eu cheguei na kitnet e falei: dá para colocar um ar-condicionado nessa parede aqui? E o dono não entendeu nada. Nunca ninguém colocou um apartamento na kitnet dele. Eu acho que não tinha nem energia para colocar tanta. Imagina um ar-condicionado de 8.000 BTU. Olha a potência. Irmão, brincadeiras à parte, mas eu me lembro que eu fui dormir um dia antes de casar, porque eu queria ver o que era o tal do ar-condicionado no quarto. Ô irmão, vida, hein? Ligava o negócio, parecia que você estava na Suíça. Dormi sozinho. Minha lua de mel foi com o ar-condicionado antes da minha esposa. E eu só estava fazendo uma parada, irmão. Eu estava desconfigurando a mentalidade que foi semeada dentro de mim, por conta daquilo que Jesus estava colocando no meu coração. Tu é meu filho, garoto. Você vai ir mais longe do que alguém disse que você conseguiria. Você vai viver do meu favor. Você só precisa fazer o que, em vez de o que Felipe fez, faz o que o André fez. E eu termino aqui. Ao invés de fazer o que o Felipe fez,
faz o que o André fez. O Felipe respondeu, não dá. O André falou, achei 5 pães e 2 peixes. Não, mas você não pegou, eu vou dizer de novo. Felipe está dizendo, não dá. O André falou, achei 5 pães e 2 peixes. Alguém deve ter olhado e falou assim, André, não viaja, André, não viaja. É uma multidão de gente. Aí Jesus falou, dá na minha mão. Coloca na minha mão, é pouco para você, mas para mim eu vou fazer algo extraordinário. É nada para alguém, mas na minha mão vai ser grande. É nada para alguém, mas na minha mão vai dar certo. É nada para alguém, mas eu vou fazer acontecer. Ai, que coisa interessante. Aí acabou, escreveram lá, acabou. Mas não colocaram o contador regressivo, então eu vou falar mais agora. Amém. Chega de mentalidade de escassez. Irmão, sabe o que é maravilhoso? É porque a Bíblia diz que antes do milagre acontecer, Jesus organizou a galera. Coloca todo mundo sentado. Organize e manda todo mundo parar de fazer barulho. Que o milagre vai acontecer no ambiente da organização, não é no ambiente da loucura, não é no ambiente do desespero, não é no ambiente da irresponsabilidade, é no ambiente daquele que crê. Então abaixa todo mundo e relaxa. Traz os 12 cestos, enche. A multidão comeu e sobrou 12 cestos cheios de comida. Não, um aleluia lá, eu vou dizer de novo. Volta 5 minutos atrás, Felipe, não tem como. Não dá certo, não tem dinheiro para tudo esse negócio não. Eu imagino o André falando assim, ô Felipe, é só colocar na mão dele o que você tem na sua. Não, eu vou melhorar. Lindo, linda, é só você colocar na mão dele aquilo que você já tem na sua. Pode ser pequeno para você, pode ser nada para quem está do teu lado, mas se você coloca na mão do Senhor, multiplica, prospera, é extraordinário. E eu vou te falar uma parada e termino aqui. Tudo, irmão, só se você tiver fé, você vai agarrada com a tua mão agora. Escute bem o que eu vou te dizer. Tudo para aqueles que estão no centro da vontade de Deus, ouvem a sua palavra, obedecem a direção. Tudo que para você um dia foi pequeno, escute bem, tudo que um dia foi pequeno, você vai ter valor primeiro. Você vai valorizar. Porque o problema começa, eu não tenho mentalidade de escassez, mas você é soberbo. Você não valoriza o que Deus já te deu. Você não valoriza aquilo que já está na tua mão. Você despreza os pequenos começos. Então essa pessoa nunca chega longe. Então o começo não é ter uma mentalidade somente de alguém próspera, de alguém que sabe que vai crescer, que consegue. É ser mentalidade de quem agradece pelo que já tem. Fala para quem está perto de você. Agradece pelo que você já tem. Agradece pelo que o Senhor já colocou na tua mão. Porque o desprezo não começa no futuro, ele já começa às vezes no que você já tem. Amém? Então tudo que um dia já foi pequeno, aprende a agradecer agora. Agradece. Obrigado, Jesus. Top, maravilhoso. Agora vem o segundo passo. E isso aqui é mais profético do que você imagina. Tudo o que para você é grande hoje, um dia se tornará pequeno novamente. Como assim, Dave? Eu vou dizer de novamente para você entender. Tudo que hoje parece impossível, se você estiver no centro da vontade de Deus, um dia será parte da tua rotina e vai parecer comum. Não, você não está pegando, não é possível. Tudo que hoje para você não dá, um dia, se você estiver no centro da vontade de Deus, e essa for a vontade dele para você, vai ser o teu testemunho diário. Quando você entende isso,
Você diz: Jesus, eu creio que o Senhor está cuidando do meu futuro, então eu vou tirar do meu vocabulário: não posso, não consigo, não dá, não é para mim, e vou começar a dizer: se for da tua vontade, eu creio que vai acontecer. Se for da tua vontade, eu vou viver a tua promessa. Se for aquilo que o Senhor deseja, não importa o que dizem, não importa os obstáculos, não importam as crises, eu vou viver exatamente aquilo que Deus tem para minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, só uma coisa: tira da nossa mente tudo aquilo que nos paralisa e tenta roubar a fé que está no Senhor. Nós queremos ir mais longe, Jesus. A gente é satisfeito, mas a gente não é paralisado. A gente continua avançando. Aleluia. Jesus, nos dá visão. Sabe, quebra os paradigmas da nossa mente. Tira, Senhor, as desculpas que a gente tem pronto na nossa boca. E coloca em nós, Senhor Jesus, uma visão clara sobre aonde o Senhor vai nos levar. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou muito ao seu coração. E eu tenho um recado importante para você que quer ir além, dar passos ainda maiores e conhecer Jesus de uma maneira ainda mais profunda. Nós temos a nossa escola Preach, uma comunidade onde você vai se apaixonar ainda mais por Jesus, conhecê-lo ainda mais, descobrir o propósito para a sua vida e ir mais longe. A nossa escola Preach acabou de lançar algo chamado Teologia com Paixão, um devocional radical, um discipulado de altíssimo nível, e que eu quero muito que você conheça e seja parte da nossa escola como mais um aluno que vai ir ainda mais longe e, no nome de Jesus, se tornará talvez um evangelista ou mais alguém cheio do Espírito Santo na nossa terra. Para você ter mais informações, tem um link aqui abaixo que vai aparecer na descrição do vídeo. Aliás, também está no descritivo do vídeo do YouTube. Eu quero muito que você seja parte e que seja parte da nossa escola Preach.